Bia, querida, bem-vinda. Linda. Ju, que bom que vocês estão entrando. Que bom ver vocês aqui. Depois de ontem, né, que iniciamos essa semana. E foi um baita desafio para mim na minha vida, né? Diante de todas as minhas demandas aqui, né, do meu dia a dia, encaixar uma live por dia, né, com conteúdo relevante, é um baita desafio. Mas como eu estou nesse ano de aceitar desafio, então eu falei, eu vou e simbora. Então ontem foi muito interessante porque eu recebi vários feedbacks legais, sabe? Muitas de vocês, o pessoal vai entrando aí devagarzinho, e muitas das pessoas que estiveram comigo ontem me mandaram direct ou me mandaram um WhatsApp falando de questões suas, de familiares, e de como aquilo ontem falou aos seus corações e fez sentido e ajudou, sabe? Trouxe luz. E, na verdade, esse é o objetivo de tudo isso, né? O meu objetivo aqui na rede, transbordando aquilo que Deus tem me dado, que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido, é exatamente contribuir para trazer luz para as pessoas e para que haja consciência, né? Consciência das emoções, consciência dos papéis familiares, sabe? Para que haja, para que as pessoas se autoconheçam mais, né? Se conheçam emocionalmente e para que isso impacte nas relações familiares como um todo, no dia a dia, no ambiente familiar, né? Porque eu acredito que a família é a instituição mais poderosa da Terra, né? Não é à toa que tem o valor que tem para Deus, né? Então, realmente, assim, é a menina dos olhos de Deus e eu quero trabalhar nessa terra, no tempo que eu estou aqui, em prol de famílias, por famílias, até porque essa é onde é a minha marca, né? É onde eu fui, digamos, ferida e onde eu venci. Então, hoje eu não somente venci minhas dores e pude me reconciliar com a minha história familiar, como também eu tenho podido ser fonte na vida de pessoas, né? Individualmente, nos atendimentos e também aqui agora pela internet. Né? Então, simbora para o dia de hoje. O dia de hoje é desafiador. Ontem, na verdade, a gente falou olha só, dando vozes às crianças, está falando uma coisa importante aqui, ó. Nossa, foi um presente minha amiga ter enviado o avião para mim. Então, faz agora isso por outras pessoas. Não é verdade? Que bom que alguém te mandou o avião, agora manda para outras pessoas que você sabe que possam se interessar por esse assunto, que precisem, né, aprender sobre relações familiares, porque, como a gente falou ontem, na verdade, a gente não tem uma... Eu estava até pensando sobre isso hoje no banho, sabia? A gente não tem, assim, uma escola, né, voltada para a família. A gente vai aprendendo, na verdade, aos trancos e barrancos, né, ou não vai aprendendo, e vai dando cabeçada daqui, cabeçada dali. E, na verdade, nós precisamos aprender sobre como viver em família, sobre emoções, sobre relacionamentos familiares. É preciso que a gente aprenda, que a gente se torne consciente do que envolve nisso, né? Do que isso envolve. Então, isso aqui é o que eu estou fazendo, ajudando pessoas, educando pessoas emocionalmente, ajudando elas a crescerem, né? Tanto pessoalmente quanto no ambiente familiar. Beleza, dito isso, hoje a gente vai falar de algo que é muito importante, né? Ontem nós iniciamos falando sobre a nossa criança interior, nossas necessidades emocionais não atendidas, o quanto nós precisamos olhar para nós, né? O quanto essa autorresponsabilidade é vital para que a gente possa se relacionar com o nosso entorno, né? Principalmente com familiares, as pessoas mais próximas, de uma maneira funcional e saudável. Né? Foi muito focado em mim, né? Na minha responsabilidade, cada um olhando para si. E hoje, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais de aspectos sistêmicos da família, mas hoje eu quero abordar a questão de ordem e hierarquia, a importância disso no dia a dia familiar, sabe? E o quanto a gente precisa aprender sobre isso. Então, vamos lá. Na verdade, sob a ótica da terapia familiar sistêmica, que é a fonte que eu bebo e é o que eu acredito, é o que transformou a minha vida, existem dois aspectos importantes que a gente vai partir desses dois pontos, tá? Para poder refletir aqui hoje. O primeiro é uma família funcional. É uma família em que os lugares são respeitados. Então, uma família funcional é onde a mãe é mãe, o pai é pai, os filhos são filhos, o marido é marido e a esposa é esposa.
né? Então, cada um ocupando o seu lugar e responsável pelo seu papel, certo? É claro que isso fala muito mais de um posicionamento do que de tarefas. Tarefas também, tá? Envolvem isso, mas eu vou falar mais de um conceito macro. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente vai partir. De que quanto mais os lugares são respeitados, mais a família é funcional, tá? Segundo aspecto, importantíssimo. A família evolui ao longo do tempo. A família, ela não pode ser a mesma desde o nascimento de um filho até que esse filho saia de casa para casar. Durante esse ínterim, né, inúmeras etapas vão se dando no ciclo de vida e essas etapas são sinalizadores de movimentos necessários que a família faça para poder evoluir no ciclo de vida, para não se enrijecer, para não paralisar, para não adoecer, tá? Então são esses dois pontos básicos que a gente vai partir deles. E nós vamos caminhar nesse sentido. Então, a família é um sistema formado por subsistemas, certo? Então, o que é um subsistema? O casal dentro da família é um subsistema. Os filhos dentro da família são outro subsistema. Os irmãos, tá? Então, é um todo que tem partes e cada movimento dentro de cada uma dessas partes impacta o todo e o todo impacta cada parte também. É sistêmico. Partindo disso, a gente tem que entender que cada um desses subsistemas, tanto os filhos quanto o casal, tem características e um espaço de atuação próprio, diferente, que precisam ser respeitados, né? Isso é bem importante. É a respeito disso que a gente vai falar hoje. Então, a família, ela necessariamente, do ponto de vista sistêmico, ela vai se estabelecer a partir do nascimento do primeiro filho. Até então, a gente encara aquilo como um casal, tá? Nasceu o primeiro filho, então é inaugurada a família. E é interessante porque esse é um momento bem delicado. O momento de nascimento de filho é delicadíssimo, onde o casal precisa ajustar o sistema conjugal para criar espaço para receber essa criança. É necessário que eles possam se unir para resolver tarefas domésticas e também na educação dos filhos. E é preciso que se façam novos acordos, né? A gente está falando aqui de algo que representa saúde, que representa funcionamento ideal de uma família, tá? Então, quando nasce esse filho, que é, na verdade, um estressor positivo, a gente entende que, assim, é uma bênção. Poxa, um filho é sempre, né? Quer dizer, normalmente é desejado, é esperado, é encarado como algo positivo pela família. Mas, do ponto de vista emocional, é um estressor muito forte a chegada de um filho. E esse estressor, na verdade, ele coloca em risco a estrutura. É interessante, né? Você pode ver, inclusive, que existe uma estatística atual hoje que é muito dura. De cada 100 casamentos que ocorrem no Brasil, 50 acabam em divórcio. É uma estatística duríssima, é 50% de sucesso, entendeu? Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito que, na verdade, não necessariamente esses casais que acabam se divorciando, essa parcela de 50%, são de casais que não se amam. Eu não acredito nisso. Eu acho que uma parte deve ser de pessoas que não se amam, enfim, mas eu acho que os problemas e as questões estão muito mais relacionados à relação interacional do que a propriamente o amor, né? Então, a relação, ela vai se desgastando, ela vai se desequilibrando, ela vai se perdendo no meio desse contexto familiar, e aí isso pode chegar ao nível de divórcio. Isso pode chegar a um divórcio. Mas, na verdade, eu acredito que a gente possa trabalhar por isso, entende? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu acredito no poder da terapia, no poder do autoconhecimento, no poder do aconselhamento, porque eu acho que isso é luz, né? E eu acredito que essa estatística pode melhorar, ela pode reduzir, né? A gente pode sair de 50% e ir reduzindo para 40%, para 30%. Eu sou uma casamenteira, eu adoro casamento, sou a favor do casamento. Quando alguém chega para mim com a questão de quero separar, eu peço 3 meses. Me dá 3 meses. Vamos trabalhar um pouquinho, sabe? Não tome decisões em crise. Vamos um pouquinho, vamos mergulhar nisso aí, vamos desenvolver, né? Para a gente poder, talvez, mudar essa história. Então, assim,
Partindo do princípio de que 50% dos casais, eles não dão conta de continuar casados, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para essa relação, a gente precisa entender que existem conhecimentos que precisam ser aplicados na vida prática, no nosso dia a dia, para que isso melhore, né? Então, assim, existe um caso clássico. Ah, e tem outro dado importante, gente, que eu quero colocar aqui, e que não é bom, né, mas é um fato, é que, na verdade, 50% dos lares hoje brasileiros tem apenas um progenitor, né? Então, em geral, a mãe. Isso é uma coisa que a gente vai observar aqui. Isso não muda os conceitos sistêmicos, tá? Na verdade, isso é um fato. Mas é um fato que mostra uma realidade, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Aí, falando dessa questão da chegada do primeiro filho, de que isso representa um estressor para o casal e para a família de origem, né? Eu vou aqui relembrar um caso clássico, né, gente, que acontece, e todo mundo aqui já deve conhecer pessoas que passaram por crises, casais que passaram por crises após o nascimento do primeiro filho, porque a mãe, ao ter o filho, acaba se voltando muito mais para o filho do que para o marido, né? Nesse primeiro momento da chegada da criança, onde ela ainda depende 100% da mãe, isso é até aceitável, né? É natural, faz parte. Principalmente ali na fase do aleitamento, em que a criança está muito dependente da mãe e exclusivamente da mãe, né? Apesar de que eu acho que desde o primeiro dia em casa, desde o primeiro momento em que a criança entra em casa, o pai precisa participar. O pai precisa se envolver nas atividades relacionadas ao filho. Mesmo que ainda nessa fase embrionária, em que ele ainda está totalmente voltado para a mãe, dependente do aleitamento. Mas o fato é que, o caso clássico é que, ao nascer esse primeiro filho, essa mãe se volta e se alia a esse filho, e esse pai fica de fora, né? E quando isso vai se consolidando ao longo do tempo, né? A gente chama isso de um triângulo que vai se enrijecendo, aí os problemas podem começar a acontecer de uma maneira mais séria, né? Porque a mãe se aliar ao filho e respeitar esse momento do aleitamento, e entender que é uma fase e buscar a ajuda do pai naquilo que ele pode nesse momento, ok. Aí, beleza, a coisa vai caminhando. Mas à medida que isso vai se enrijecendo e consolidando, aí as coisas já podem começar a apresentar problemas, né? Por quê? Do ponto de vista sistêmico, gente, isso é uma chave dessa live, tá? Se você está anotando, já pega aí o código. O casal é a estrutura mais importante da família. E a gente vive numa sociedade, numa cultura que, na verdade, não prega isso, não valoriza isso. Prega o familhão, a comunidade, né? Aquela coisa do todo. Só que, na verdade, o casal é a estrutura mais importante da família, né? Até porque ele é a origem da família. Se não há casal, em geral, não há filhos, né? Tudo parte a partir do ponto inicial, o casamento, né? Dedicação de um homem a uma mulher, né? Então, assim, muitas vezes a gente cai na armadilha de entrar na cultura, naquilo que é mais comum, de mergulhar no familhão e virar um grande pacotão, entendeu? E isso é um grande perigo. Por isso que a gente está aqui hoje falando de hierarquia, ordem. Então, quando a gente está buscando hierarquia e ordem, a gente tem que entender princípios. E o casal é a estrutura mais importante de uma família. E isso parece egoísta, né? Tem algumas mães que se doam tanto aos filhos e que têm uma relação assim de uma entrega absoluta e total, inteira e sempre aos filhos, que elas têm até a resistência a ouvir isso, sabe? Eu já passei por momentos de falar isso para pessoas e as pessoas resistirem. Porque, na verdade, tá incutido, né, um mito familiar, assim, de que o que importa é o pacotão e de que o amor aos filhos incondicional deve sobrepor a tudo. Só que, na verdade, isso aí é um engano e faz mal até para os próprios filhos, que a gente ama tanto, né? Porque a gente sabe que, à medida que os maridos e as esposas se distanciam, que eles se frustram um com o outro, à medida em que eles se cobram demais nesse projeto de família, né, quando nasce o filho, à medida em que eles se ferem dia após dia, não se priorizando, não olhando um para o outro, o filho se torna o centro de tudo, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo enorme, é um ponto de atenção muito grande para uma família e para uma criança,
É muito sério isso, gente. A criança precisa ser colocada no lugar dela. Eu sei que quando a gente ganha o primeiro filho, principalmente, né, a gente fica muito apaixonada. A gente está cheio de ocitocina, de hormônio do amor. A gente quer fazer tudo por ele. É normal. Mas é muito importante que as mulheres se conscientizem de que isso precisa ser equilibrado, de que à medida que o tempo vai passando, é preciso que as coisas vão se normalizando e o casal vá voltando para o centro da prioridade da família. Tá? E uma mulher se vincular ao seu filho pode causar algo muito perigoso também, que é um segundo ponto que eu coloquei aqui. Além de deixar o pai de fora e provocar uma crise conjugal em cima disso, por causa desse distanciamento, né, isso começa a gerar feridas, começa a gerar cobranças. Enfim, esse primeiro ponto é muito relevante, porque isso por si só já gera uma crise, porque ele fica de fora, ele se sente o quê? Excluído, então ele começa a procurar outras alternativas. É muito comum você ver, por exemplo, pais de primeiros filhos, quando as mães estão megamente envolvidas ali naquele processo de receber a criança, estabelecer rotina, viver o aleitamento, você muitas vezes vê o pai voltado para algo fora. Ou o pai se envolve num esporte com muita força, ou o pai se... Deixa eu baixar aqui, gente, que eu não consigo ver os comentários. Ou o pai se volta muito para o trabalho. Ou o pai arruma um projeto que ele dá um jeito de sair, já que ele, de certa forma, já está excluído, né? E isso pode ser um movimento até geracional. Você pode olhar para cima e começar a ver que lá as mulheres das gerações anteriores à sua, a sua geração, fizeram isso. Elas também excluíram o marido, se aliaram ao filho e deixaram isso enrijecer. E depois, posteriormente, passaram a viver crises conjugais, casamentos insatisfatórios, né? Relações muito mais ou menos, sempre ancoradas nos filhos. Então, assim, quando você olha para sua família e vê que há esse padrão, muita atenção. Porque você pode repetir. Você pode ir para esse lugar comum, tá? Então, além desse perigo, existe um outro também que é muito importante falar, que é a respeito de que as mulheres são responsáveis por deixar que os filhos acessem o pai. Os filhos precisam dos pais, sabe? E eu vejo muitas mulheres assim, não concordando com a maneira que o marido lida, cuida, faz, e aí então ela pega tudo para si. Muitas mulheres assim, querendo fazer porque fazem melhor e acabando excluindo o pai nesse processo. Só que, na verdade, o que a gente precisa entender é que os nossos filhos precisam dos pais que eles têm, dos pais reais. Isso é muito importante, gente. Isso é fundamental. E aí, quando a mulher está consciente disso e ela ajuda nesse processo de ligação do pai com os filhos, quando ela intencionalmente ela deixa, ela confia, ela delega, ela ajuda esses filhos a também se integrarem aos pais, né? A se relacionarem com esse pai desde pequenininho. Eu aqui em casa, quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, eu, assim, depois de pouco tempo, quando eu já conseguia sair, já estava conseguindo deixar leite, enfim, já tinha aquele esquema manejado, eu já passei a deixar o João com o Fernando. Deixava, saía para tomar um café com amigas, saía de casa, porque a verdade é que quando a mãe está em casa, é muito provável que ela vai querer se envolver em tudo. É muito provável que ela vá querer dar o pitaco, dar a palavra final. Então, assim, como eu estava muito nessa vibe de querer controlar tudo naquela época, eu saía. E foi muito bom. Eu me lembro que no início o Fernando ficava meio tenso. Ele não lembra disso não, tá? Mas eu lembro que ele ficava meio tenso. Mas foi muito importante para ele se tornar autoconfiante e ele poder se relacionar com o João e depois com a Mariana a despeito de mim. Sem ter necessidade que eu estivesse no ambiente, que eu estivesse no meio, que eu estivesse mediando, moderando a relação deles. Então, assim, é muito importante. E é papel da mãe, gente. É papel da mãe. Se a mãe quiser, ela bloqueia isso. É muito sério isso. Se a mãe quiser, ela bloqueia isso. Então, assim, primeiro aspecto. Primeiro, estar muito atenta na chegada do primeiro filho, ao movimento de se aliar à criança e excluir o marido e enrijecer nesse lugar. Primeiro ponto importantíssimo de hierarquia e ordem. Segundo, o casal é a estrutura mais importante da família. Porque o casal, eu inclusive amo quando eu consigo fazer a congruência da terapia sistêmica familiar e da Bíblia.
cristã que sou, né? Porque, na verdade, a Bíblia fala sobre isso. Nós somos uma só carne somente com o nosso cônjuge. É a pessoa mais importante das nossas vidas. É muito louco isso, né, gente? Mas a real é essa. Ele é a nossa prioridade. Então, assim, à medida que você consegue praticar isso, viver um casamento em que você se doa, investe, enxerga o outro, consegue passar pelas fases do ciclo de vida, sempre com flexibilidade e mantendo e preservando o casal, a tendência é que os filhos estejam também no lugar deles. No lugar de filhos, liberados para crescerem, para se desenvolverem, para avançarem, realizarem seus projetos. A gente, quando ancora um filho no casamento, ancora o casamento no filho, isso é muito duro e é muito pesado. Mas eu vou falar mais sobre isso à frente. Eu estou só recapitulando aqui os principais pontos, tá? Recapitulation rolou. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os casais que não vivem mais juntos, né? Já que é uma estatística real, infelizmente. 50% dos lares têm somente um progenitor. Isso significa, em maioria, mulheres. Então, significa que, na verdade, a mulher está à frente de muitas casas, né? E eu imagino que isso deve ser muito duro. Eu, assim, bato palma para essas mulheres de todo o meu coração. Eu conheço algumas mães de amiguinhos dos meus filhos e não é mole, não. Mas o conceito se mantém. Na verdade, o fato do pai não conviver na casa, não estar presente 100% do tempo, não estar ali no meio no ambiente familiar, direto, né, convivendo com a família, não significa que mude o conceito. Na verdade, é a mesma coisa. A mãe continua precisando liberar esses filhos para se relacionarem com o pai. A mãe precisa continuar respeitando o pai como ele é e liberando esses filhos para se relacionarem com esse pai real. Eu até me lembro de uma pessoa que eu atendi e que ela tinha muita preocupação quando os filhos iam para a casa do pai. Porque o pai vivia um estilo de vida diferente do dela, ela é uma pessoa super organizada, uma médica comprometida, tem horários, organização, rotina. O pai, na verdade, vive uma vida muito mais light. Ele é um cara que trabalha com esporte, tem uma rotina um pouco mais diferente, com horários mais flexíveis. Enfim, é um estilo de vida diferente do dela. E ela ficava muito apreensiva quando eles iam para o pai. Assim, será que ele vai fazer o que precisa fazer? Será que ele vai dar o remédio? Será que ele vai dar banho? E assim, eu ajudei muito ela a respeitar esse pai, aceitar esse pai desses filhos e deixar que os filhos aceitassem também. Né? Porque, na verdade, é o pai que eles têm. E ok que o pai tenha dificuldades, tenha limitações, mas é o pai que eles vão precisar aprender a aceitar, lidar. Eles vão, inclusive, crescer e amadurecer a partir dessas frustrações com esse pai que não pode, não vai dar tudo, até porque nenhum dá, né? Então, assim, é muito importante que casais divorciados também respeitem esses princípios, sabe? A importância de honrar o outro, né? Até porque hoje a gente vive uma situação muito séria, né? E até jurídica, muito grave, de alienação parental. Existem casos gravíssimos, isso deixa sequelas seríssimas emocionais nos filhos. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente puder separar as coisas, tudo bem que você tem as suas questões com ele como homem, não deu certo como relacionamento conjugal, enfim, ok, mas isso não lhe dá o direito de desonrar esse homem para seus filhos. Mesmo que ele seja um cara difícil, com as suas dificuldades, ok, sabe? Mesmo que tenha problemas, mas evita fazer esse meio de campo denegrindo a imagem do pai. Desculpa, desonrando esse pai na frente dos filhos. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês hoje é sobre que os filhos precisam aceitar e conviver com os pais que têm. Ok, acabei de falar isso. Para você parar de intervir na relação dos seus filhos com seus pais. Acabei de falar. Aí tem um outro ponto aqui delicado, que eu acho importante a gente falar, do ciclo de vida familiar, que dá uma desestruturada boa, que é a chegada dos filhos à adolescência. Normalmente, os pais têm muita dificuldade com essa fase, porque é uma fase em que os filhos vão esboçando mais necessidade de terem seu espaço, mais necessidade de terem sua individualidade respeitada, e isso às vezes gera muito problema. Eu vejo muito problema quando eu atendo pessoas nessa etapa. Por quê? Especialmente porque o padrão de interação da família precisa mudar. É aquilo que a gente falou lá no início, né? O primeiro conceito, de que
a gente precisa ir evoluindo à medida que o ciclo de vida da família vai avançando. A gente precisa avançar, crescer, fazer novos acordos, né? Novas regras, novas atitudes. A relação precisa ir se adaptando. Não dá para você querer tratar o seu filho, que agora é adolescente, tem uma necessidade maior de espaço, de individuação, como aquela criança que você controlava e dominava, né? Que na verdade nem deveria dominar tanto, né? Mas tudo bem, a fase da infância é um momento que você ainda consegue ter mais controle sobre os filhos. Mas isso precisa ir, aos poucos você precisa ir soltando a corda. A verdade é essa. E muitos pais não se adaptam. Eles não vão se adaptando à medida que vai passando essas etapas e o ciclo de vida vai caminhando. Eles estão estagnados. Porque, na verdade, muitos estão o quê? Estagnados emocionalmente. Não conseguem se ver, aquilo que a gente falou ontem. Não conseguem manobrar as suas emoções. Então, podem o quê? Ter dificuldade de lidar com um avanço, a mudança dos filhos. Sabe? De interagir de uma maneira diferente, que foge ao teu controle. Porque, na verdade, o que é a adolescência? É uma fase em que os filhos vão precisar desse espaço, eles vão ter mais agora tempo voltado para a família, mesclando com o mundo exterior, com os seus ciclos sociais, com as suas programações. E claro que assim, é um desafio, né, para nós mães, porque, enfim, existem perigos, a gente fica preocupada, mas a verdade é que a gente precisa dar esse espaço aos nossos filhos. Nós precisamos dar espaço a esses filhos que vão crescendo, né? Só que o que acontece muitas vezes... Espera aí, vou tomar uma aguinha, gente. Vou só concluir esse raciocínio aqui para poder comentar uns comentários. O que acontece muitas vezes, e que, na verdade, eu vivi isso na pele, então eu sei bem, gente, é o seguinte: quando os filhos chegam na adolescência, muitos casamentos já estão absolutamente desgastados. Absolutamente desgastados. E já existem orbitando apenas ao redor dos filhos. Isso é um fato. Então, o que acontece é que essa necessidade dos filhos de avançar, de sair um pouco mais da família, de se envolver mais com coisas de fora, acaba deixando uma lacuna dentro da casa. E o casal pode se olhar e pensar, meu Deus, e agora? Que os nossos filhos não ancoram mais a nossa relação. Então isso deixa um vazio, tanto pessoal, para aqueles pais e mães que não se desenvolveram, não investiram em seus projetos, não fizeram autocuidado, que se ancoraram muito nos filhos, né? Quanto no casamento. O casamento também fica com uma lacuna, fica assim um eco. E agora, né? Que esses filhos estão crescendo, daqui a pouco eles vão avançar, vão para a juventude, vão para a vida adulta e vão. E é exatamente por isso que o casal é a estrutura mais importante da família. Porque os nossos filhos estão conosco por quanto tempo, gente? 20 anos? 23 anos? 25 anos? Talvez, um pouco mais. Mas o fato é, depois eles vão e eles têm que ir, eles precisam ir. Só que quanto mais eles são necessários no nosso casamento e na nossa satisfação pessoal, quanto mais eles são necessários para que a gente tenha sentido de viver, menos liberados eles ficam para ir. E isso prende a família como um todo. É terrível, gente. Eu vivi isso na pele, eu até anotei aqui. Eu me lembro exatamente o que aconteceu na minha adolescência. Eu estava completamente envolvida nas questões de relacionamento dos meus pais, que estavam passando por uma crise conjugal notória. Claro que hoje eu consigo realizar isso muito mais facilmente, né? Com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu estudo. Mas eu me lembro do sentimento que eu tinha. Era uma constante, principalmente na adolescência. Eu vivia uma constante preocupação com eles. Uma constante... uma antena ligada o tempo inteiro na relação deles, nos problemas deles, muita culpa, porque os filhos tendem a se culpar pelo que dá errado na vida dos pais. Se os pais não têm uma individuação boa, se não tem uma consciência emocional muito boa, se não tem vida, projeto, os filhos podem se culpar e ficar muito presos nisso. O fato é que, quando eu era adolescente, eu me lembro, eu vivi muito essa preocupação e eu estava muito voltada para isso. Então, assim, eu não me lembro de ter uma adolescência como eu vejo as pessoas tendo. E que, na verdade, é natural que aconteça.
sabe? Eu me lembro da minha adolescência muito mobilizada e voltada para essas preocupações. A ponto até, inclusive, gente, de eu ganhar peso. Eu comecei a engordar na adolescência. E eu sempre fui uma criança magra, minha família é magra, eu não tenho histórico de obesidade, assim, né? Mas o fato é que eu comecei a engordar, comecei a ganhar peso, eu comecei a ver meu pai preocupado comigo, inclusive com isso, sabe? Mas era nítido e notório que eles não sabiam lidar com eles, nem consigo próprios e nem com a relação. E como eu sou a filha mais nova, os meus irmãos são mais velhos e homens, né? Então, olha aí a importância do teu papel na hierarquia também dos filhos. Eu, mulher, que já tem essa tendência de cuidar, né? De salvar, de querer olhar o outro, de ajudar. Mais nova, ou seja, fiquei para trás. Os meus irmãos já estavam lá na frente. Eles já estavam viajando com os amigos, eles já estavam namorando, né? Vivendo coisas próprias dessa fase. E muito mais ligados nas suas vidas. E eu fiquei ali. Como? Cuidando daquele casal. Me sentindo responsável por aquela relação. Sofrendo muito, gente, sofri muito. E eu tenho famílias de amigas minhas que representaram muito para mim nessa época, porque a minha estava muito abalada, né? Então eu ia beber da fonte de famílias que eu sentia que estavam e eram muito mais estruturadas que a minha naquele momento. Então, como filha, isso foi muito pesado para mim, sabe, gente? Muito pesado. Pesadíssimo. Foram tempos e tempos de terapia para trabalhar isso, sabe? Para fazer as devidas devoluções, para poder me descobrir nisso tudo, para poder negociar com eles aquilo que era meu e que era deles. Então, assim, a gente precisa se educar emocionalmente, a gente precisa investir em nossas emoções, no autoconhecimento. A gente precisa evoluir à medida que o ciclo de vida caminha. A gente não pode estagnar e congelar em determinados momentos. Sabe, a gente tem que estar sempre evoluindo, fazendo novos acordos. É muito importante. Eu percebi os meus pais muito despreparados. Assim, eu amo eles, gente, eu não estou aqui reclamando, não. Eu honro a minha mãe, meu pai foi maravilhoso. Só que o fato é que eles eram despreparados, gente. Eles não tinham a quem recorrer, eles não tinham essa consciência do quanto seria importante para eles buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar mentores, buscar cursos, enfim. Eles iam vivendo a vida, enfim, e apagando incêndios e os problemas só se acumulam, né, gente? A verdade é essa. Aquilo que a gente não resolve, o tempo não resolve. Isso é uma baita de uma ilusão, né? Eu me lembro que eu fiz agora há pouco a live sobre luto, né, elaboração de perdas, e esse foi um ponto que eu falei sobre você ter a ilusão de que o tempo vai resolver os seus problemas e não vai, não resolve, gente. Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Deixa eu ver. Comentários. Eu também passei por isso, tá vendo? Totalmente eu. Tá vendo? Dando vozes às crianças. Não é verdade? Como a gente fica presa, né? Quando os nossos pais não são felizes individualmente e como casal, isso nos prende muito e nos impede muitas vezes de avançar e realizar os nossos sonhos, de viver a nossa vida. Olha ali, ó, dando voz às crianças. Eu era a mais nova de 5 filhos homens. Então tu ficou com a batata na mão, né, querida? Te entendo muito, te acolho. Te acolho muito, querida. Olha, Simone, trabalhar o nosso emocional e mental é um privilégio, é verdade, é um privilégio. É uma responsabilidade, um privilégio muito grande. Até porque, gente, quando eu entendo que esse investimento, né, é um investimento que não é só para mim, não é só para eu gozar de uma vida melhor, com mais paz interior, com mais alegria, leveza, não é só para os meus filhos terem mais liberação, é para as próximas gerações. Todo o movimento que eu faço emocional hoje reverbera nas próximas gerações. Não é só nos meus filhos, é nos filhos dos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos. Sabe, tudo que eu faço hoje, eu tenho muito essa consciência. Até porque, mais uma vez, eu sempre faço a congruência da teoria da sistêmica familiar com a Bíblia. Sabe? E a Bíblia é um livro de gerações. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento de que quanto mais a gente consegue colocar ordem na nossa casa hoje, estabelecer limites, né? Colocar fronteiras, eu vou finalizar falando dessa coisa prática, investir no nosso autoconhecimento, né? Entender que o casal é a estrutura prioritária da família, aceitar as fases que vão mudando no ciclo de vida da família, né? A gente
a gente está beneficiando as próximas gerações, a gente está beneficiando a sociedade. Isso é um bem que a gente faz social, é muito sério, gente. E é por isso que para mim esse trabalho tem tanto, tanto, tanto valor. Eu acredito muito nesse trabalho. É por isso que eu estou mergulhando cada vez mais. Eu sou completamente apaixonada, tanto pela terapia familiar sistêmica, que mudou a minha vida, quanto pela Bíblia, que prega valores, princípios de fronteiras, de ordem, de gerações, da mesma maneira, sabe? Então, assim, eu mergulho nisso e eu quero cada vez mais transbordar disso. Aí, o que eu queria finalizar? Eu queria finalizar da seguinte forma, gente. Vamos agora falar de uma questão prática sobre essa questão de você estabelecer fronteiras, né? Vamos lá. Fronteiras. Não, desculpa. Parte prática, eu vou designar aqui alguns aspectos práticos, algumas tarefas, né, que a gente pode investir e perceber no nosso dia a dia. Primeiro, estabeleça fronteiras no seu dia a dia e na sua família. E isso fala de espaço físico também, né? Fala de à medida que você consegue colocar o casal como prioridade na família, os filhos naturalmente vão para os seus lugares de filho, tá? Quando o casal está alinhado e ele consegue viver a relação parental com autoridade, né? Quando ele está no lugar certo, naturalmente os filhos vão para os seus lugares também, tá? Então, como é que você estabelece essas fronteiras, né? Eu coloquei algumas coisas práticas aqui que a gente pode fazer. Primeiro, você precisa colocar os seus filhos para dormirem no quarto deles. O que eu mais vejo são filhos dormindo com as mães e pais, sabe? E engraçado porque eu fazia isso também, gente. Eu me lembrei disso quando eu comecei a me tratar. Sabe o que eu fazia? Eu ia para debaixo da cama dos meus pais, porque a minha mãe não deixava eu ir para a cama dela. Ela não deixava, ela era bem rígida em relação a isso. Só que eu estava tão ligada neles, tão plugada, tão preocupada com aquilo, que eu ia para debaixo, a cama era vazada embaixo. De madrugada eu ia para lá e deitava embaixo da cama, gente. Olha o nível de envolvimento que eu estava com aquela relação, de preocupação, de dedicação com aquilo, né? Então, assim, já que a gente entende que o casal é a principal estrutura da família, como é que a gente pode preservar o casal? A cama do casal é a cama do casal. É muito importante que isso seja falado. Os filhos podem, claro, ir para lá de tarde, ver um filme junto, né? Podem aproveitar aquilo ali de uma forma flexível, mas não deve se estruturar essa ideia de que os filhos durmam com os pais. O espaço da cama dos filhos, dos pais, é muito importante que seja preservado, tá? Outra coisa muito importante, gente, a porta. É muito importante que as portas designem os limites da família. Então, a porta do quarto do casal pode estar fechada. E os filhos não devem sair entrando. A gente precisa ensinar os nossos filhos a baterem na porta, né? Então, assim, a gente está mostrando que existe ali algo que é do casal e que o casal, às vezes, abre para que os filhos entrem, mas que, na verdade, quem manda é o casal, certo? Outra coisa muito importante, gente, que eu costumo fazer e que dá muito certo, apesar de ter resistência dos filhos, tá? Quando eu boto eles para dormirem, eu falo para eles assim, gente, boa noite, oro, enfim, abençoo eles, tenho lá um momento de ler a Bíblia e fecho tudo e digo, boa noite, agora eu vou curtir o papai. E muitas vezes eles ficam assim, porque você só quer saber do papai, fazendo aquela chantagem emocional, né? Só que, na verdade, eles adoram. Então, é paradoxal essa questão para os filhos mesmo. Eles querem dominar a mãe, muitas vezes, mas eles ficam mega felizes de saber que a mãe e o pai têm uma vida e uma relação estabelecida. Então, muitas vezes, eles vêm fazendo chantagem emocional para te mobilizar. Tem que ser firme. Não. Agora, são 9 horas da noite, é a hora de vocês dormirem. Mas eu quero ver filme também com vocês. Não. Não, porque a hora de criança dormir é 9 horas da noite. Adultos podem ver filme mais tarde, crianças não. Assim, você está estabelecendo limites, está estabelecendo fronteiras, está estabelecendo prioridade, tá? Outra coisa importante, quando a família está em funcionamento na casa, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Todo domingo eu faço um café da manhã da família, antes do culto, em que eu boto uma mesa maravilhosa, a gente tem uma comunhão, troca ideias e tal. Nesse café da manhã, o que eu faço normalmente? Eu tenho primeiro um momento familião, todo mundo junto, troca ideia, conversa e tal.
Só que no final, os últimos 15 minutos, eu libero as crianças. Crianças, podem ir brincar, que agora é o meu momento de trocar uma ideia com seu pai. Então eles vão percebendo que existem momentos e existem coisas a serem faladas que não interessa a eles. Inclusive, a gente não conversa sobre coisas de adulto na frente deles. Não conversa. A gente não conversa sobre notícias, a gente não bota jornal para eles verem. A gente não fala mal de pessoas. Sabe, assim, quando você vai fazer uma crítica a alguém, quando você não gostou de alguma coisa que aconteceu de alguém. A gente evita fazer perto deles. As crianças são muito absolutas. Elas não conseguem discernir até onde vai aquele teu raciocínio, entendeu? Então, assim, a gente evita realmente, sabe, gente? A gente entende que existem assuntos que são próprios de adulto e que precisam ser tratados num âmbito em que só há adultos. Tudo isso está falando de fronteiras e limites. E está falando de colocar esse casal na prioridade e as crianças irem para o lugar delas, de filhos. Tá? Outra coisa importante é sobre fronteiras, sobre irmãos. Muitas vezes nós mesmos não estimulamos a individualidade dos nossos filhos, cada um como são. A gente bota os dois num pacotão ou os três num pacotão e acha que os dois ou três têm que fazer tudo igual, porque são filhos e estão no mesmo lugar hierárquico. Não. Na verdade, são pessoas diferentes que podem gostar de coisas diferentes e que precisam também de momentos individuais, de formas diferentes, tá? Então, assim, você achar que tudo que você faz para um você tem que fazer para o outro, não é real isso. Você achar que se um tá brincando, o outro tem que brincar junto sempre, não. Se um foi para casa do amigo, então eu tenho que levar o outro para casa do outro amigo, não. Porque você mata a individualidade dos seus filhos. Então, assim, cada filho tem que estar no lugar de filho, mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um com o seu self, com a sua individualidade. Tá? Outra coisa que eu... Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Vou tomar um cafezinho aqui. Outra coisa que eu botei aqui é que além de estabelecer é verdade, o perigo da comparação. Aí vale uma outra live, né? Que é um assunto também super extenso e super rico. Outra coisa que eu coloquei aqui, gente, prática pra gente, é a seguinte: à medida que você estabelece essas fronteiras e que você quer ser respeitada nelas pelos seus filhos e até pelo seu marido, né, em relação às suas fronteiras individuais, você precisa respeitar o limite do outro também, tá? Então, por exemplo, não é só porque é o seu filho que você vai entrar no banheiro sem bater. A porta está fechada, ele está lá dentro, você sai entrando só porque é criança? Você não quer ser respeitada no seu momento? Você não quer ser acolhida quando você coloca o limite do casal, do indivíduo? Você precisa respeitar também os seus filhos. Muita gente acha que porque é criança pode tudo. E, na verdade, a criança é um outro ser humano que está ali, que tem a mesma necessidade que você de ser respeitada, validada, aceita. Então, essas fronteiras precisam ser colocadas, mas tem que também ter coerência, gente. Sejam coerentes. Até porque os nossos filhos, quando nós não somos coerentes, eles mesmos cobram da gente, né? É muito interessante isso. Eles sabem, assim, impressionante como eles têm argumentação. E a gente precisa ter coerência, porque senão a gente está falando uma coisa e vendo outra. Então, além de estabelecer as fronteiras, agora eu quero priorizar o casal do casal, colocando o espaço do casal, mostrando que tem coisas que são próprias de adultos e não de crianças, e que tudo bem. E os filhos vão enfrentar você nisso, eles vão querer ficar no meio do casal, eles vão querer, gente, eles têm essa tendência. Você tem que estar o tempo todo sinalizando a eles qual é o lugar deles. Qual é o lugar deles. Olha aí, Camila é fiscal da coerência. Muito bom, o João também. Muito bom, Janine. O João é o fiscal da coerência, adora. Ué, mas você não falou que não sei o quê? Filho, você tá certo. A mamãe falou e isso é verdade. Agora eu tô errada. Desculpa. Tudo bem, não tem problema. Né? Mas o fato é que, à medida que a gente impõe as nossas fronteiras e coloca isso, a gente também precisa respeitar do outro, né? Deixa eu ver aqui. A Bia, amando aprender, ainda não tenho uma família, mas espero fazer tudo isso que estou aprendendo. Que bom, querida, você vai fazer, graças a Deus. Você está tendo a oportunidade de aprender antes de entrar nesse barco, que é super desafiador. Gente, criar filhos é muito desafiador. O tempo inteiro você está olhando para aquilo, né? Para
para aquela relação e se remetendo a algo que já aconteceu com você, da sua história. É o tempo inteiro você olhar para trás e olhar para frente. Olhar para trás e olhar para frente. Então você tem que estar muito consciente para você não ser engolida pelos padrões geracionais, para você não ir no flow, né? Não ir no automático e viver de uma maneira super reativa, superficial, que você possa mergulhar em si mesma, compreender esse princípio que a gente tratou hoje de que o casal é a estrutura mais importante da família. Entender que os filhos precisam estar no lugar deles, porque se eles não estiverem, isso depois vai ter um custo muito grande para a própria vida deles, né? Então a gente tem que pensar lá na frente. Entender que todo investimento que você faz em você, no seu autoconhecimento, na sua relação, tudo isso vai reverberar gerações à frente. Isso é libertador, sabe? Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar quando eu falei de coisas práticas que os casais podem fazer, gente, que eu acho que vale a gente relevar, é que o casal tem um tempo por semana para si, né? Assim, a gente indica que o casal tem um dia assim, para poder estar a sós, poder sair, fazer um passeio, jantar, ir no cinema, ou mesmo ficar em casa. Os filhos foram dormir, porque existe uma rotina, criança tem horário de criança, então à noite vocês têm hora para fazer coisas que interessam a vocês, estudar, ver um filme, namorar, e um dia na semana fazer algo exclusivo para os dois. Ver um filme, fazer pipoca, sabe? Fazer uma massagem um no outro, né? Investir na relação, né? Uma vez por semana, investir no casal é muito bom, gente. É super eficaz, funciona, e você vai começando a gerar um ciclo virtuoso, né? Que muitas vezes o casamento nem se acha mais um casamento ali dentro, gente. Nem se acha mais. Então você começa a investir, você começa a fazer movimentos novos, você começa a estabelecer fronteiras, você começa a dar voz para o seu cônjuge, a estar em acordo com ele para tomar decisões, né? A gente falou sobre novos acordos a cada nova etapa do ciclo de vida. É muito importante que se faça acordos. Os seus filhos precisam ver, sabe o quê? Que você e o seu marido, ou o pai deles, não precisa ser o marido, caso não seja casada, vivem em acordo. Existe acordo, existe paz, existe uma visão única para vocês a respeito deles, dos filhos, entendeu? Isso é muito importante, gente. Acordo é uma palavra-chave para essa live. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, para interagir com vocês. Pensei que fosse só aqui em casa. Cortar o cordão umbilical de verdade. É verdade. Nós precisamos cortar o cordão umbilical. Precisamos ir liberando os nossos filhos para crescerem à medida que eles vão avançando no ciclo de vida. Precisando ir respeitando o espaço individual deles, dando autonomia, deixando que eles façam escolhas e colham consequências. É óbvio que a gente está supervisionando, é claro que a gente está aqui para ensinar, para orientar, para ajudar os nossos filhos. Mas a gente precisa respeitar a individualidade deles à medida que eles vão crescendo. É muito importante. E deixar que eles escolham as consequências das suas escolhas, né? Para que eles possam o quê? Amadurecer, crescer, avançar na vida, né? Isso só acontece vivendo, gente. Não acontece numa redoma. Né? Então, cortar o cordão umbilical é mais do que lá na maternidade, né? É você realmente ir entendendo que esses filhos não são seus, não são para você, né? Não são para você, para sua satisfação, para a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Muitas mães e pais projetam nos filhos sonhos que são deles, que eles não realizaram, que eles não concretizaram, que eles não avançaram, e os filhos têm que fazer. Só que os filhos são outras pessoas. Sabe, outros indivíduos que vivem que nasceram para algo completamente diferente daquilo que você quer impor a eles. Então é muito importante que a gente respeite isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só sobre ciclo de vida, gente, porque também é um assunto muito extenso. A Nanda falando aqui, ó, os meus não dormem mais a noite toda, mas o menor vem no meio da madrugada. Provavelmente ele está cuidando do casamento de vocês, tá? Tá bem ligado. Filho que vai para a cama dos pais de madrugada, tá cuidando, tá preocupado, tá com o olho lá. Tem uma técnica que eu gosto muito, gente, e eu já usei muito aqui em casa, porque o meu filho mais velho adorava tomar conta de mim e do meu casamento. Eu tive que botar muito ele no lugar dele. E uma técnica muito legal, terapêutica, que eu fiz e que dá certo,
é fazer o sleep talking, que é quando a criança está dormindo, depois de uns 5 minutos que ela começou a dormir e ela está naquele sono REM, você começa a falar no ouvido dela e aquilo vai para o inconsciente dela e ela começa a processar aquilo ali inconscientemente. Então, em determinados momentos em que meu filho estava muito querendo enrijecer nesse lugar, de querer cuidar de mim, de querer cuidar do meu casamento, enfim, eu fiz sleep talking com ele, especialmente com o João, algumas vezes e foi muito bom, muito bom. Claro que não funciona sozinho, né? Você precisa ter um posicionamento, você precisa estabelecer essas fronteiras. Mas o sleep talking é o seguinte: você vai falar no ouvidinho dele, quando ele dorme, depois de 5 minutinhos, você vai lá e sussurra no ouvido dele assim: filho, eu te libero de cuidar da minha vida. Eu te libero de cuidar do meu casamento. Você é uma criança e você precisa fazer coisas de criança. Não precisa ir para minha cama de noite cuidar de mim. Pode deixar que eu e seu pai somos adultos. A gente cuida da gente, a gente cuida do nosso relacionamento. A gente tem a quem buscar ajuda. Você não precisa se mobilizar para isso. Você está liberado. Está liberado. Está liberado. Libera. Vai liberando. Faz isso vários dias seguidos. Vamos ver. No meu caso deu certo e no caso de várias pessoas que eu acompanho também deu, gente. Opa, olha aqui que a Mulheres do Bem falou aqui, gente. Algo muito importante, fundamental. Precisamos estabelecer fronteiras com os pais depois de casarmos. Ou seja, com os nossos pais, né? Depois que nós saímos da casa dos nossos pais e nós avançamos para poder construir uma vida adulta e que a gente escolheu casar com alguém, realmente, esses pais já não são mais a nossa prioridade. E parece duro falar isso, né? Eu hoje, inclusive, recebi um feedback de ontem da live de uma pessoa dizendo que que se identificou muito com o conteúdo de ontem e que estava sofrendo muito, porque os pais dela dedicaram a vida aos filhos e à família. Assim, toda a energia que eles tinham, todo o dinheiro, e eles tinham uma situação financeira muito boa, dedicaram tudo aos filhos. Os filhos casaram, hoje esses pais estão quebrados financeiramente, eles faliram, então eles estão precisando de tudo, eles estão muito desamparados emocionalmente, o casamento deles também não vai muito bem. Então, assim, essa filha me procurou depois da live de ontem dizendo: eu estou me sentindo muito mal, e eu entendi ontem o que você quis dizer. Porque é como se eu tivesse uma dívida muito grande com relação a eles, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa por eles. Só que, na verdade, isso é disfunção, gente. Porque, assim, é claro que existe a gratidão e a gente precisa honrar os nossos pais. Isso é mandamento, gente. Mas a gente honra os nossos pais indo além, avançando, alcançando mais do que eles alcançaram, né? A gente honra os nossos pais podendo ser indivíduos que são plenos, que dão resultados nessa terra, que têm um propósito, que crescem, que se desenvolvem, que dão resultado. Não no sentido de ter uma dívida com eles e ter que atender a isso. Mas eu entendo que é um lugar muito difícil de se estar. Então, o que eu falei para ela foi: querida, acalma o seu coração, sabe? Se você acha que você precisa ajudar, ajude. Ajude, até porque é uma dívida impagável. Se você não ajudar, você pode até boicotar a sua família atual. É até perigoso você não fazer nada. Mas sempre respeite e preserve as fronteiras da sua família hoje. Seu marido e sua filha. Não se prejudique para ajudar. Entendeu? É isso que a Mulheres do Bem colocou aqui. Ou seja, quando a gente casa, a gente deixa a nossa parentela. A gente deixa. E aí vem mais uma vez um conceito bíblico, né, gente? Sistêmico e bíblico. A gente deixa. Agora, se aqueles pais que ficaram são pais autônomos, felizes, que têm projetos individuais, que têm um casamento bacana, vai ser ótimo, porque eles vão seguir a vida deles e nós vamos estar liberados para seguir a nossa. Só que normalmente não é isso que acontece. A gente sai daquela parentela com muita culpa e se sentindo muito responsável por eles, né? E isso gera muita dor mesmo, gente. Eu acolho muito isso, porque eu precisei trabalhar isso de verdade, né? O meu pai, então, que morreu aos 17 anos, quando eu tinha 17 anos, eu fiquei, depois de muito tempo, me sentindo muito responsável pela minha mãe. Apesar dela ser uma mulher super forte, super autoritária e tal, mas eu muito tempo senti esse conflito dentro de mim, sabe? Então, é um ponto muito importante. Obrigada, Mulheres do Bem. Isa, por contribuir, querida.
O que mais, gente, que a gente pode falar aqui? Já estamos nos encaminhando para o fim. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar só de casal, gente. Só de casal, só de casal. Já que é a estrutura mais importante da família, bora falar do casal. Bora investir no casal. Bora ser feliz, gente. Cara, investe no teu relacionamento. Sabe? Lembra do porquê você casou com essa pessoa. Tem um motivo, né? Existe um porquê, né? Tem uma maneira, eu acredito, sempre acredito, gente. Tudo bem, tem casamentos que não dá, não. Até porque tem situações graves, violência, abuso, que realmente a mulher não precisa se submeter a isso. Mas eu tô falando em termos assim mais medianos, né? Eu acho que existe uma maneira, há um caminho, e quanto mais rápido você se mobilizar a isso, mais possível de vocês obterem sucesso, sabe? Então, assim, vamos investir no casal. Vamos lá, gente. Que mais? Que mais? Sleep talking. Pode ser a partir de qualquer idade? Pode. Pode. A criança que não fala, ela entende, porque a gente está falando do inconsciente, Isabela. Nós estamos aqui agora falando de algo inconsciente. Então, a criança percebe todo o ambiente da casa, todo o ambiente familiar, gente. Não tenha dúvida disso. Eu me lembro disso, de eu perceber todo o ambiente familiar e captar sinais do desamparo emocional do meu pai, da insegurança dele na vida, das questões do casamento deles. Eu me lembro assim de eu claramente entender tudo. É claro que eu não saberia falar sobre isso como criança, mas eu sentia. Né? E aqui a gente está falando do inconsciente, então o Sleep Talking funciona assim, para crianças pequenas, tá? Bebês, inclusive. Olha aqui, a Deia Dourado. O meu quer dormir todos os dias na minha cama. Isso é uma coisa muito importante de falar, Deia. Gente, é muito assunto, cara. 1 hora já, senhor. Mas é muito importante falar, porque mães que são divorciadas e vivem com os filhos sofrem muito disso. Dos filhos quererem ancorar na cama das mães. Não deixa. Não deixar, isso é muito sério. Porque ele já vai ter uma tendência de querer. Desculpa, eu esbarrei aqui. Ele já vai ter uma tendência de querer cuidar de você. De achar que está numa posição igualitária à sua, como marido, emocionalmente falando. Isso já é uma tendência. Ele está ali como sendo o homem da casa. Então, assim, se você valida isso, deixando ele dormir contigo, depois o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Vamos lá, gente. Maria da Penha, eu tomava conta deles desde sempre. Comecei a trabalhar com 12 anos para ajudar e me preocupava muito. Olha aí a quebra de hierarquia. Uma criança, né, teoricamente não é papel de uma criança trabalhar, né, gente, e sustentar a casa. Essa quebra de hierarquia, de papéis, é muito danosa. Emocionalmente tem que trabalhar isso. Sabe, Maria da Penha, eu te acolho. Há um caminho para você, é um caminho de cura, um caminho de negociação com essa família, sabe, de perdão, de aceitação, eles deram o que eles podiam. Gente, vai acabar. Olha só, Adri, amei saber sobre essas fronteiras, vou aderir gradualmente aqui. Isso aí, Adri. Investe no seu casamento, coloque fronteiras na sua família. Muito bem. Ó, questão de hierarquia, somos filhos, isso aí. Gente, vai acabar, tem aqui 1 minuto e 37 restantes. Eu vou tirar aqui um print da live, vou postar no meu feed. E quero que vocês comentem lá no feed, gente. É importante que seja no feed. Não adianta mandar direct. Por quê? O Instagram não vê o direct. E por que eu quero que seja no feed? Ah, para minha vaidade, para eu ter lá altos comentários? Não, não é isso. É porque você fomenta o trabalho. Quanto mais você comenta no feed, mais pessoas vêm, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, entendeu, gente? O propósito é o quê? Multiplicar. Eu estou multiplicando tudo que eu tenho aqui, gente. Eu não tô segurando nada. Sabe? Eu não tô retendo nada. Vamos embora, vamos multiplicar, vamos fomentar. Isso aí, Verônica. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada dando vozes às crianças. Não sei seu nome, depois bota aqui. Obrigada, Mulheres do Bem, Isa, Xana, Débora, Renata, que mais? Adri Floriano, Ruth Lessa, Maria da Penha, que coisa boa. Tati Capelli, Andréa Dourado, Amanda, Fernanda, Isabela, Paula, Juliana, gente, coisa boa. Amém. Que todas essas palavras possam fazer diferença na vida de vocês, no dia a dia de vocês, na família de vocês. Qualquer coisa que precisarem, tô aqui. Até amanhã, gente, 5 horas. Vou falar de casal, ó. Bora investir no casamento. Beijo.